Agradecer demais ao Marcos que veio atender a gente gentilmente. Marcos, queria começar perguntando para você um pouco a respeito desse duelo da Copa do Brasil, qual a expectativa do Flamengo e também a respeito da polêmica do último final de semana dos árbitros com Palmeiras, do VAR. Qual a opinião do Flamengo a respeito disso? Já está começando a ficar até chato essas situações em relação a extracampo, as denúncias que querem interferir de situações que tem decisão do juiz em que o VAR viu e voltou. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro tem que começar a ter um pouquinho mais de vergonha na cara. Eu acho que todos nós, né? Eu acho que dirigente, os jornalistas, inclusive todos que estão inseridos, para a gente chegar e começar a ter um pouco uma postura diferente em relação a esses processos e protocolos que todos nós temos que cumprir. E como que está o planejamento? Fala, nação rubro-negra, conforme vocês puderam ver aí, o Marcos Braz deu uma entrevista, a gente vai falar alguns pontos sobre essa entrevista, também falar sobre a proposta aí pelo Lázaro, né? E o Flamengo quer mais dinheiro. Em relação ao Luiz Roberto que está aí tendo uma atrás da outra narrações péssimas, ele foi barrado e hoje teremos outro narrador para São Paulo versus Flamengo. Vamos falar também tudo sobre essa partida importantíssima hoje pela Copa do Brasil. Em relação ao Bruno Henrique ganhou na justiça, ele estava sofrendo ali uma ação, né, que pedia indenização porque ele falou a palavra outro patamar, porque ele usava essa marca, mas no final das contas quem venceu foi ele. Em relação ao Arthur, que veio do Atlético Paranaense. É um profissional que é da parte de análise e desempenho, mais um profissional para essa área, para os bastidores do Flamengo. Importantíssimo contratar profissionais competentes para essa área. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, Flamengo, para mim, está no caminho certo em relação ali à análise de desempenho, ADM. O Flamengo contratou alguns funcionários dessa parte aí e hoje em dia o Flamengo não tem nenhum jogador com contusão muscular. E isso era um problema muito grave que o Flamengo vinha enfrentando na época do Paulo Souza. E dessa vez o Flamengo contratou mais um profissional do clube Atlético Paranaense. Dessa vez foi o Arthur, um profissional da parte de análise e desempenho dos atletas. O Flamengo já tinha tirado um profissional, acho que era Tachira, o nome dele, há pouco tempo do Atlético Paranaense, gostou e contratou mais um do Atlético Paranaense. Fico muito feliz, porque a gente precisa de funcionários bons para a gente poder cuidar da nossa principal fonte de felicidade, que são os atletas que entram dentro do campo. Fico muito feliz com isso, está no caminho certo, o cara veio para o clube certo também, porque o Flamengo é o maior da América hoje em dia e está ali assustando até mesmo clubes europeus. E está certíssimo o Flamengo, tem que fazer com que os funcionários também no bastidores tenham um nível profissional altíssimo, que é o que o Flamengo está começando a fazer de novo, né? Fazer aquele time de alto desempenho na parte também dos bastidores. E nação, uma curtinha aqui, mas não menos importante notícia, dá conta de que as reclamações que a gente fez aqui no canal, que a torcida vem fazendo também nas redes sociais, está surtindo efeito. Na narração de hoje da Rede Globo para a partida importantíssima São Paulo versus Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, o Luiz Roberto foi barrado de transmitir. E geralmente é ele que transmite. Tomara que tenha sido pelas reclamações que a torcida vem fazendo, porque vários torcedores, eu incluído nessa, reclamam que o Luiz Roberto narra o jogo com um clubismo sobrenatural, torcendo sempre para o time adversário. Um exemplo foi Atlético Paranaense versus Flamengo. Ele torcendo para o Léo Pereira ser expulso. Então é uma antiética cabal que a gente tem em relação à transmissão quando ele está transmitindo a partida. Diante dessa situação toda, ele não vai transmitir. Quem vai transmitir no lugar dele, o substituto que a Globo escolheu, é o Kleber Machado. Ah, Pedro, mas ele também é ruim. Meu irmão, não temos opções. Igual o Luiz Roberto, que torce sempre contra todos os clubes, sempre contra o Flamengo, a favor de todos os clubes, para mim, qualquer um é melhor do que o Luiz Roberto. Espero que isso sirva de lição para que ele narre
na próxima vez, porque com certeza terá uma próxima vez que ele vai narrar o jogo do Flamengo, que ele narre com imparcialidade. Imparcialidade. É o mínimo que a gente espera, igual o João Guilherme. O João Guilherme, quando narra, ele narra com imparcialidade. Quando é Flamengo contra outro clube do Brasil. Quando é qualquer clube do Brasil contra clube do exterior, ele narra com um pouco de parcialidade, torcendo para o clube do seu país. Mas quando é clube do mesmo país, Brasil e Brasil, ele narra com isenção. Então eu queria muito que o Luiz Roberto fosse esse cara isento. Uma coisa que a gente não enxerga que ele é nas partidas do Flamengo. Tomara que essa barração aí, essa geladeira que a Globo botou ele, faça ele refletir e narrar de uma maneira mais correta. E é hoje, nação rubro-negra, São Paulo versus Flamengo, lá no estádio do Morumbi, às 9h30 da noite, começou a semifinal da Copa do Brasil. É um título que os rubro-negros já estão querendo há muito tempo. A gente vem batendo na porta aí da Copa do Brasil há muito tempo. Nosso último título foi lá para 2013, um título importantíssimo para asfaltar ali o caminho do Bandeira de Melo, para ele prosseguir com a estratégia de secar as contas, pagar as dívidas e depois crescer. Esse título foi fundamental para dar aquela estrutura, dar aquela base para o Flamengo conseguir ir em frente, pelo menos com um título importante. Mas depois disso, o Flamengo vem batendo na trave e a torcida vem pedindo o título da Copa do Brasil, que é o título que mais paga no Brasil, mais do que a Copa do Brasil, mais do que o Campeonato Brasileiro, do que os campeonatos estaduais, Supercopa, juntando tudo, não paga o que a Copa do Brasil paga, que é um valor muito grande. Se eu não me engano, em torno de 70 milhões de reais a 80 milhões de reais, do começo até o fim, aí o clube que é campeão. E nessa partida, a gente deve entrar em campo com a seguinte escalação. No gol Santos, a gente vai de força máxima, né? Gol Santos, de lateral direito, Rodinei, lateral esquerdo, Felipe Luiz. Na zaga do Flamengo, Davi Luiz, junto com o Léo Pereira, que vem desempenhando futebol fora do normal. Em relação à parte de volante, João Gomes com o Thiago Maia, e aí pra frente é só craque, irmão. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Um ataque com muito potencial de fazer gol ou gols nas partidas. E o São Paulo vai jogar naquela retranca, não adianta. O São Paulo não é maluco de partir para cima, tá? Eles vão jogar retrancados por uma bola marota. Então a gente mais uma vez vai enfrentar um time totalmente retrancado, com alguns lapsos ali de marcação alta, marcação com pressão, lembrando sempre, marcação com pressão é bicão. Nada de ficar tocando de zagueiro para goleiro, porque isso eu não me sinto confortável com isso e a maioria dos torcedores também não. Então a gente não tem que ter vergonha de dar bicão para frente. Para mim, o palpite para essa partida é 2-0 o time do Flamengo. Queria saber o seu palpite, coloque nos comentários e bom jogo a todos. E o Marcos Braz deu uma entrevista, vocês viram aí no começo do vídeo lá para a ESPN, e ele falou sobre alguns pontos, eu queria destacar aqui essas situações. Em relação a essas reclamações do Palmeiras aí, em relação à CBF, que ele falou que tem que ter vergonha na cara, ele falou do futebol brasileiro como um todo. Ele tem razão, cara. Todo jogo do Flamengo, o time adversário vai lá, reclama da arbitragem, ou pede escolta para a própria torcida, ou fica com medo, ou faz chororô. Tá um saco isso mesmo. Tem que respeitar a decisão que tá dentro de campo. Aconteceu? Passou, mas é um chororô danado. E isso pressiona as arbitragens contra o Flamengo. Aí a próxima partida o juiz já tá assim, tá uma pressão danada, vai e acaba alterando alguma decisão que teria ou a favor do Flamengo ou a favor do outro clube. É complicado entrar com pressão. O Flamengo não fica fazendo esse chororô não. Não lembro do Flamengo fazendo chororozinho aí por lances duvidosos. Quando o Flamengo reclama é porque o lance foi de claríssima objetividade. Tá ali. Foi aquilo? Beleza. Mas há muito tempo que o Flamengo não reclama e devia reclamar mais, tá? Em relação ao Lázaro, o Marcos Braz foi bem claro, que falou que agora o patamar do Flamengo não tá o mesmo, agora o Flamengo só trabalha em euros. Ele não falou nada de patamar, mas ele quis dizer isso, né? Que agora o nível do Flamengo é um nível que não se negocia mais em real, agora somente em euros. Ele estava falando sobre a proposta do Lázaro, né? Que foi de em torno de 5 milhões de euros, dava 30 milhões de reais mais ou menos, e ele foi bem claro que essa proposta deixa aquém. E o Flamengo é aquilo, né? Tá aguardando, vamos ver se o West Ham ele faz alguma outra proposta pro Lázaro, mas 30 milhões de reais pelo Lázaro, eu já tinha falado no vídeo aí. Não vale a pena não. É no mínimo 60, 70 milhões de reais, 10 a 13 milhões de euros aí, pra gente começar a conversar. A partir daí, dá até para trocar uma ideia, porque o Lázaro tem um potencial surreal. E vocês conhecem a história do Bruno Henrique,
Josineide e da frase outro patamar, se vocês não conhecem, eu vou contar rapidamente para vocês o que aconteceu. Josineide, que a princípio mora lá em São Paulo, registrou a frase outro patamar, e aí ela entrou numa ação contra o Bruno Henrique em 2019, porque ele falou a frase outro patamar e constantemente fala a frase outro patamar e usa também em relação a essa situação. E aí ela entrou numa ação na justiça, pediu a indenização de 13 milhões de reais para o Bruno Henrique, e isso se estendeu na justiça até hoje. E saiu o resultado, a justiça condenou a empresária a pagar 10% do total aí do que ela pediu na indenização, R$1.300.000, em relação a honorários de advocacia da parte do Bruno Henrique, porque ele gastou um dinheiro forte para poder se defender na justiça de uma situação meio bizarra, né? É uma situação ali que não é muito normal. O cara usou a palavra, a pessoa foi, registrou e entrou na justiça depois cobrando. Então, diante dessa situação, o Bruno Henrique está livre dessa dívida aí que poderia vir a ser real, de 13 milhões de reais, que foi o que a Josineide pediu em relação ao Bruno Henrique por uso indevido da marca, e a justiça a condenou. A justiça viu que cada um usa a marca de maneiras diferentes e que não tem problema nenhum em relação ao Bruno Henrique usar a marca a outro patamar. E agora ela vai ter que pagar uma baba em relação aos advogados do Bruno Henrique. É isso que às vezes acontece, né? A justiça vai lá, analisa e a justiça faz o que acha melhor. Mas que ela tomou um prejuízo grande, assim, ela tomou um prejuízo gigantesco, né? Porque de onde tirar esse dinheiro todo? Só se ela for uma empresária de muito dinheiro. Aí eu já não sei quais são as posses que a Josineide tem. Mas eu acho que ela vai pensar duas vezes na próxima vez que tentar fazer alguma coisa desse tipo, né? Entrar na justiça cobrando alguma outra pessoa. E é isso, o Bruno Henrique livre dessa dívida. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!